primeiro ou segundo caminhão dele, o caminhão pegou fogo, queimou o caminhão todo. Então, imagina, queimou o caminhão. Então, são coisas que a gente tem um valor absurdo, inestimável. E que queimou a filial todinha, sumiu, desapareceu, simplesmente virou cinza. Nós temos que construir o nosso caminho. Em nome da Brobot Caça-Multas, que presta uma homenagem aos transportadores de carga do Brasil, que é praticamente os nossos heróis. E hoje estaremos conversando com meu amigo José Otávio Bigato e sua filha Natália. Bom dia, José Otávio Bigato. Bom dia, Natália. Prazer estar com você aqui. Muito obrigado pela gentileza e pelo convite. E vamos bater esse papo que vai ser com certeza muito agradável. Eu começaria perguntando, Bigato, como é que começou a história da empresa? A história é muito bonita, na verdade. Ele começou nem como caminhoneiro, costumo dizer, ele começou como carroceiro na vida dele lá no início da década de 50 e depois comprou lá seu primeiro meio caminhão, como ele dizia, depois comprou mais meio e aí foi crescendo. E a história dele começou, na verdade, na construção da fábrica da Singer aqui em Campinas. Essa foi a história do meu pai como transportador, né? Ele começou puxando matéria-prima para construir a fábrica da Singer, que está aqui era ao lado de Viracopos, hoje já não tem mais a fábrica. E depois da fábrica construída, ele permaneceu lá prestando serviço para a Singer, transportando lá máquinas de costura na época e as matérias-primas. Depois, em 71, surgiu a necessidade de constituir a empresa, na verdade. Então, a empresa foi constituída por meu pai em 1971, na verdade. Então, foi aí que o início da empresa foi aí. Capivari, é por causa do rio ou é por causa da cidade de Capivari? Por causa do rio. Por causa do rio. Por causa do rio, porque, na verdade, aqui o rio Capivari passa aqui por Campinas, na verdade, né? Sim, e a empresa surgiu, na verdade, aqui às margens do rio Capivari, no início, transportando tijolos para uma cerâmica que se chamava Capivari. Daí a origem do nome. Depois permaneceu, a gente hoje já até pensou em mudar, mas, na verdade, já é um nome conhecido, consolidado, a gente já não tem mais a intenção de mexer. Maravilha. A Capivari, hoje transportadora Capivari Soluções Logísticas, hoje é muito conhecido no mercado. Mas conta uma coisa para mim, qual que foi o principal desafio do seu pai nos primeiros anos? Porque montar uma empresa donada, praticamente nessa donada, não deve ter sido muito fácil, não. Qual que é o maior desafio que seu pai teve aí, né? Eu acredito que da época dele, na verdade, quer dizer, do início dele como caminhoneiro, já na época foi bastante difícil. Ele tem umas histórias, e meu pai tem umas histórias que nos motiva a seguir em frente, porque ele venceu várias dificuldades lá na época, ainda como caminhoneiro. No primeiro ou segundo caminhão dele, o caminhão pegou fogo, queimou o caminhão todo. Então, imagina, queimou o caminhão. E aí você imagina ter que recomeçar com o caminhão queimado. Queimou o caminhão, ele voltou a trabalhar o caminhão, funde motor, e aí já a dificuldade de repor. Na época de 171, eu imagino que as dificuldades tinham sido muito mais de infraestrutura, as deficiências, os veículos da época, é claro, hoje a gente olha os carros, os veículos de hoje, compara com os caminhões daquela época, que na verdade eram muito as estradas, enfim, né? Eu me lembro dele contar das histórias das viagens que ele foi daqui para São Paulo. Na época que ele começou, ainda não tinha nem Anhanguera no começo, então imagina, demorava 3 horas e meia, 4 horas, ele foi para ir de Campinas a São Paulo, pela estrada velha, aquela história toda, né? Então, você imagina as dificuldades que tinha naquela época, estradas de terra, a gente aqui, para chegar na própria fábrica da Singer, que eu já me lembro ainda da infância, a estrada era de terra, então chovia, era barro, encalhava caminhão, então você imagina as dificuldades da época, imagino, eram operacionais, seriam essas, na verdade, né? Fora as dificuldades como acho que a de hoje, na verdade, não, financeiros e tal, dificuldade de a gente evoluir com essa questão. Sim. Mas no começo sempre tem alguém que acredita na gente, né, Zé Otávio? Sempre tem alguém que acredita, sempre tem alguém que ajuda a gente no começo. Você sabe quem mais acreditou no seu pai ou quem ajudou muito ele no começo? Olha,
Na verdade, nesse início de trabalho na Singer, na verdade, como eu falei, foi aí que a história da empresa começou. Eu me lembro, se conhecer esse senhor, tem um engenheiro, um americano, que veio para construir a fábrica da Singer, chamava-se Paul Christensen, né? E meu pai, depois que construiu, puxando material para construir a fábrica, tijolo, areia, cimento, esse senhor convidou ele para ser o transportador da Singer, por conta do trabalho que ele havia feito, né, conhecido e tal. Então foi essa pessoa que primeiro, acho que acreditar no meu pai como para poder fazer o trabalho da Singer nesse início da operação. E a gente foi, você tem uma ideia, a Singer foi nosso cliente enquanto ela existiu. Por mais de 60 anos, ela foi cliente desde a época da construção com meu pai até ela encerrar as atividades aqui em Campinas. A Singer foi uma grande âncora para Capivari, foi uma empresa que acreditou muito desde a época do meu pai até depois a posterior construção da empresa, na verdade. Uma pessoa que quando ele teve o problema com o motor do caminhão, o motor fundiu, né? Teve um tio aí. Essa história é bem interessante, na verdade, né? Isso vou contar a história, é legal. Na época de caminhoneiro, na verdade, como eu falei, ele queimou o caminhão. Ele, inclusive, na verdade, não só queimou o caminhão, ele se queimou, na verdade. Como eu falei, ele queimou. Meu pai teve uma queimadura. Quando eu nasci, meu pai estava queimado na cama, para você ter uma ideia. Né? Isso em 1953, sou de 53. Quando eu nasci, o caminhão dele queimou em julho de 53, eu nasci em agosto. Então ele estava. E depois disso que ele conseguiu se recuperar e tal, esse caminhão voltou, ele consertou o caminhão fundiu o motor. Aí ele não tinha mais como trabalhar, ele ia encostar o caminhão e parar de trabalhar, porque ele falou que não tinha mais dinheiro para consertar o caminhão. E nós tínhamos um tio avô meu, você deve ter conhecido a Aviação Caprioli aqui em Campinas. Sim. Né, do ônibus Caprioli. O Caprioli é meu tio avô, minha avó é Caprioli, né? E aí esse meu tio ia lá para o sítio, a gente morava no sítio lá, ele ia gostar muito de pescar. Chegando lá, ele viu o caminhão parado e falou para meu pai: mas eu fundi o motor, o que você vai fazer? Ele falou: eu vou vender o caminhão, porque eu vou parar, vou voltar trabalhando de motorista, porque eu não tenho mais dinheiro para consertar o caminhão. E aí esse tio me falou: eu estou precisando de um... Eles tinham já a aviação, já os ônibus, né? Falou: eu estou precisando de um caminhão para montar um guincho, você vende ele para mim? O pai falou: vendo, claro. Mas quando você quer? Não, o senhor pode levar, o senhor arruma o caminhão lá, depois o senhor quiser me paga quando puder. Ele pegou, mandou buscar o caminhão, levou para a garagem de ônibus dele lá, eu chamava-se Mário Caprioli, italiano, era Mário Secondo Caprioli, né? A gente chamava de tio Segundino, né? Ele levou esse caminhão lá para consertar e depois de 15 dias ele voltou, porque toda semana ele voltava lá para casa da minha avó para pescar. E aí ele chegou lá de volta e falou: meu pai, assim, pode buscar o caminhão, está pronto, já está com o motor retificado, pega o caminhão e vai trabalhar. Quer dizer, então são histórias de pessoas realmente que acreditam na gente, que acreditaram e que fizeram muita diferença na nossa vida, que eu sempre falo para os meus filhos, para a Natália, para os meus filhos, né? São coisas que a gente tem um valor absurdo, inestimável, e a gente aprende muito com isso, né? Isso foi um ensinamento que a gente teve que com certeza faz muita diferença na nossa vida hoje, né? Então, maravilha, maravilha. Seu pai foi um herói mesmo, né? Ainda bem que teve os filhos e os netos que deram sequência, né? Como eu sempre digo, para honrar o legado que nos deixou, nós temos que estar muito à frente, sermos muito abnegados, muito dedicados no nosso negócio aqui, porque é um legado de muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, muita resiliência, né, da parte dele, na verdade, também. Sim. Ô, Zé Otávio, a gente comete muitos erros durante a vida da gente. Eu cometi muitos na nossa empresa. Erros que depois, às vezes, se tornam um aprendizado. Você se lembra de algum erro que foi cometido e que depois acabou sendo um benefício, sendo um aprendizado? Eu acho que como você falou, erros a gente comete muitos, na verdade, né? Então e o que a gente tem que saber justamente é isso aí, ver o lado, o que a gente aprende com os erros, né? Não só com os erros, mas também, é claro, com as dificuldades, todos os dramas que a gente vive na nossa vida, né? Tem o lado positivo, né? Tem vários, mas uma que eu acho que está até mais recente na história da empresa, depois a Natália até pode comentar um pouco mais também sobre ela. A gente vinha, por exemplo, nos anos 2010, 2012, aí, num crescimento muito forte e sempre muito focado. A gente falava muito, você até perguntou da frota da empresa, né? A gente tinha muita, na verdade, por solicitação, por exigência de clientes, a gente tinha muita frota própria, né? Então era um negócio. Não, você tem que pôr frota. Tipo, nós tínhamos alguns clientes importantes como Goodyear, DuPont, né, Shell,
que eram clientes que exigiam sempre frota, tem que ter frota própria, senão não carrega, frota própria, frota. Então a gente vinha naquele embalo e investindo em frota, e tínhamos aí na época de 2013, 14, nós estávamos aí com quase 400 placas de frota, mais quase 800 funcionários seletistas, então eram investindo. Veio a crise de 2014, aquela crise que teve em 2014 lá, e aquilo, cara, nos deu uma rasteira pesada, né? Então, aí foi uma virada de chave importantíssima, né? Então, eu não diria que foram erros, mas a gente investiu muito, sempre acreditando muito no mercado, acreditando que o mercado fosse crescer, confiando nos clientes, esse tipo de coisa, só que aquilo ali veio e o cliente não quer saber, parou o serviço, parou, cara, você investiu, problema seu, se vire agora com os custos dessa forma dessa operação. Era uma operação muito verticalizada, a gente basicamente trabalhava só com frota própria, né? E aí daí veio um aprendizado, sem dúvida nenhuma, né? A gente, bom, não dá para ser nesse formato, nós temos que mudar esse modelo, nós temos que mudar para um modelo muito mais de custo variável, deixar esse modelo de custo fixo que a gente tinha, que era muito pesado, né? Os custos fixos, quando você tem frota própria, nós tínhamos na época 14 filiais, e aí frota própria, muita gente seletista, só seletista, nada de custo variável praticamente, né? E isso pesou muito naquela ocasião, foi realmente muito crítico para a gente, né? E aí foi um processo de mudança justamente para o modelo que hoje a gente atua, que é um modelo de forma muito mais terceirizada e tendo muito menos custos fixos e muito mais custos variáveis, né? Mas aí a Natália, inclusive, que pilotou muito essa pivotada de modelo aí, ela pode até comentar melhor sobre essa questão, que eu acho que para nós aqui talvez tenha sido das mais relevantes, né, de mudança, né? Sim, com certeza. Foi como o Zé comentou, foi um momento realmente muito difícil, né? Foi um momento que a gente, de fato, precisou se reinventar. E aí mudar o modelo, né? Então, eu diria assim, são erros, é o que você comentou ali, né, Rui? A gente comete muitos erros, né? Foi um erro do passado tentando acertar, né? A gente cometeu um erro de fazer grandes investimentos, de ter uma estrutura bastante verticalizada, achando que naquele momento era o melhor que a gente podia fazer para o negócio, né? Mas depois o tempo nos mostrou que, opa, peraí, tem mais pontos negativos do que positivos, né? E aí a gente precisou se reinventar ali naquela época. Foi bem difícil, mas graças a Deus conseguimos. Beleza, maravilha, Natália. E eu acredito que o momento mais difícil, que eu acho que o seu pai deve até ter pensado em desistir, eu acredito que foi o momento, acho que pegou fogo no caminhão dele, né? Começando, do nada, com maior esforço, pega fogo no caminhão, destrói todo o sonho dele. Eu acho que deve ter sido o momento mais difícil Só destruiu o caminhão, como ele queimou, né? Na verdade, ele se queimou, a perna toda dele ficou queimada. Ele ficou 3 meses de cama com essa queimadura, né? Então foi realmente, com certeza, realmente foi muito difícil. Mas meu pai sempre foi uma pessoa muito determinada, muito resiliente, né? E eu falei, isso a gente aprendeu muito com ele, na verdade, também. Essas lições a gente aprendeu muito. Tanto que a gente passou por um momento agora em 2021, é bem recente, na verdade, e foi muito parecido com o fogo, o incêndio do caminhão dele, que acabou com o caminhão dele. Nós tivemos um incêndio na nossa filial de Recife em 2021, né? E que queimou a filial todinha, sumiu, desapareceu, simplesmente virou cinza. A filial toda, com caminhões, com tudo que tinha lá dentro, estoque de clientes, empilhadeiras, porta-partes, não sobrou absolutamente nada. Não vai falar, olha, sobrou um prego, não sobrou, entendeu? E isso foi muito recente, foi em 2021. Então, você imagina isso foi dia 19 de agosto de 2021 que aconteceu esse incêndio na madrugada. Foi um incêndio que não começou na nossa unidade, não começou dentro da Capivari, a gente estava num condomínio, ele começou numa empresa que era vizinha nossa, e infelizmente se alastrou por todo o condomínio, e nós tínhamos ali 5.000 metros quadrados de operação. Foi bem difícil. Mais de quase 30 milhões de mercadoria armazenada, de clientes. Então, você imagina que a gente hoje não é só
já não somos só apenas um transportador, nós somos um operador logístico. Então, a gente já tem hoje vários clientes que armazenam conosco, especialmente nas unidades do Nordeste. E aí foi uma loucura, porque todo o estoque de clientes foi queimado em algumas horas, na verdade. Então, foi um momento muito difícil. Você imagina, na verdade, como a Natália disse, na verdade, nós estávamos num condomínio, que era um bloco, onde tinham 6 empresas instaladas, pegou no incêndio, começou na madrugada, no vizinho nosso, se alastrou pelo condomínio, queimou o condomínio todo, queimou as 6 empresas. Nossa. Não sobrou nada de ninguém, as 6 empresas foram destruídas. E aí você imagina, de um dia para o outro, você amanhecer sem nada, sem operação. E não é uma unidade nossa importantíssima, né? Uma unidade que é a mais importante, É a mais né? importante. Talvez até mais importante que a própria matriz hoje, essa unidade de Recife. Hoje com certeza, é uma unidade maior. Nós somos um prédio lá de 14 mil metros, nós temos armazenagens, uma série de coisas lá, né? Então, e aí, aquelas obras de Deus que realmente a gente não sabe explicar, porque nós tínhamos acabado de... Você tem uma ideia, o fogo aconteceu numa quinta para sexta-feira, na madrugada. Na segunda-feira, nós tínhamos alugado um prédio novo. Nossa. Você tem uma ideia? Então, a gente estava com o prédio já... Chaves, tinha recebido o prédio chave no prédio na segunda-feira, na quinta pegou fogo no outro. Nossa. E aí foi uma loucura. Então, foi uma doideira. Você imagina, nós fomos para lá e passamos dias lá, mas... Você imagina, vou iniciar tudo do zero, né? Praticamente não tinha nada, queimou tudo. Você perdeu tudo, perdeu-se tudo, na verdade. Então, aí você vê o que é, o quanto importante é você ter pessoas que acreditam em você, que você acabou de perguntar anteriormente, né? Então, aí muita gente nos ajudou lá nessa recuperação, nesse momento. Tanto empresas concorrentes, o cara, olha, eu preciso de caminhão, cedeu o caminhão, outro cedeu o pallet, outro não sei o quê. Foi assim, a própria prefeitura de Jaboatão, a gente encontrou pessoas fantásticas lá, o prefeito, os secretários com quem eu conversei lá, nos ajudaram prontamente, todo mundo se prontificou. Então foi assim, a gente meio que ressurgiu das cinzas, efetivamente, entendeu? Então a gente conseguiu, em uma semana, voltar a operar normalmente, pra você ter uma ideia. Mas tem coisas que é só por Deus mesmo, né, Zé Otávio? Maior ajuda nossa vem de Deus, né? Vem do céu, né? Olha aqui, que coisa impressionante. Vocês estavam preparados só por Deus mesmo, só por Deus mesmo. Com certeza. Então eu falei, então a história do meu pai meio que do incêndio do caminhão se repetiu com a gente agora no incêndio do filial, né? Então, Zé Otávio, você sabe que eu vivi essa vida de transportador, de operador logístico. Eu conheço bem os problemas que vocês têm, os problemas que vocês vivem, porque eu vivi cada dia disso. Tem alguns momentos que a gente tem que tomar algumas decisões. O tempo todo você tem que tomar umas decisões. E tem algumas decisões, às vezes, que são bem arriscadas. Eu tive que tomar algumas decisões dessas. Eu acredito que vocês também tiveram que tomar decisões arriscadas, que não sabiam se depois daria certo ou não. Você lembra de alguma decisão que você teve que tomar, que foi arriscada, mas que depois foi o golpe certo? Foi o que teria que ser feito naquele momento? Eu acho que você falou, a vida nossa é feita de escolhas, né? A gente todo dia escolhe e, claro, em negócio, você falar que você vai ter negócio sem riscos não existe, né? Na verdade, você está toda hora tendo riscos e você tem que fazer apostas. É claro, obviamente, você faz apostas de uma maneira um pouco mais comedida, muitas vezes, né? Você não vai, obviamente, se atrever a arriscar em situações que você vai expor a riscos a empresa como um todo, mas teve vários. Eu acho que essa própria situação de Recife foi um caso que a gente pode dizer que foi uma situação, assim, de um certo atrevimento, porque a gente saiu de um prédio que pegou fogo de uma determinada metragem para um prédio 4 vezes maior, né? E você imagina, você paga o aluguel de um prédio de 15 mil metros, como que era o caso em Recife, né? A gente saiu de um prédio de 3 e pouco para um de 15 mil metros. E aí, cara, o desafio não era um risco, tá? Mas temos que encher. Com a graça de Deus, em um ano o prédio estava cheio. Ou seja, se a gente não tivesse mudado, provavelmente a empresa não tivesse crescido o que cresceu, né? Então são aqueles atrevimentos que a gente tem, na verdade, que a gente existe riscos, mas eu acho que o que a gente tem primeiro ponto, a gente tem que acreditar no que a gente faz.
né? Verdade. Se você não acreditar, não adianta. Que eu sempre falo, pessoas falam, mas o país está em crise, porque não sei o quê, porque tem riscos. Gente, riscos tem, mas se o risco existe, ele é para todo mundo, não é para nós só. Então nós temos que fazer a nossa parte, vamos acreditar no que nós fazemos, né? E vamos em frente, vamos caminhar, que o caminho é nós que vamos dar a direção, nós temos que fazer a nossa direção, né? Não adianta a gente deixar que alguém construa o caminho para a gente, nós temos que construir o nosso caminho. Então, eu acho que esse atrevimento às vezes tem que acontecer, não adianta, você não vai crescer, você não vai progredir se você não se atrever, se não se arriscar em alguns momentos. Não tem como, não existe alternativa. Se você for falar, eu quero ter uma vida absolutamente segura, sem nenhum risco, você vai voltar para trás, você não vai crescer, com certeza. Né? Mas eu acho que uma coisa que é importante foram ao longo dos últimos 16 anos, né, que eu estou aqui na Capivari, pelo menos eu me lembro que foram todas decisões arriscadas, porém planejadas, né? A gente planejou, a gente planilhou, calculou. Então vamos entender quais os riscos, né? Então assim, não foi um risco no escuro, foram riscos. A gente sabia que era arriscado, não tinha certezas, mas a gente fez uma lição de casa, exato, né? Parece, né, contraintuitivo, mas a gente planejou esse risco, né? Então a gente estudou o risco, né? Então isso acho que é interessante que ao longo, né? E claro, ao longo da história da empresa, né? Acho que foi sempre muito importante ter esse olhar cuidadoso, né? De entender o risco, aceitar, ok, vamos correr, a gente está ciente, mas a gente sabe o tamanho dele, a gente sabe onde ele vai impactar, né, ter clareza, né? Exato. Ô, Natália, vocês cresceram muito rapidamente. Eu me lembro quando lançou o terminal de Campinas, eu comprei um terreno, mas para ajudar o lançamento do terminal, eu acabei comprando um terreno, mas eu tinha um terminal muito grande em São Paulo, eu sabia que eu não iria. Eu comprei mais para ajudar o lançamento. Aí, por coincidência, o meu terreno era vizinho do de vocês. Aí o Zé Otávio me procurou se eu não vendia o terreno e eu acabei vendendo o terreno para ele. Então, da noite para o dia, vocês dobraram a capacidade de vocês, que o terreno eram iguais, vocês dobraram a capacidade de vocês, mas isso durou pouquíssimo tempo. Vocês dobraram a capacidade, um instantinho já era pequeno de novo, vocês mudaram para um terreno 10 vezes maior, para um terminal enorme. Vocês cresceram com muita rapidez. Mas o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: vocês adquiriram muita experiência no transporte. Graças a Deus, os filhos e os netos deram sequência naquilo que o seu pai criou um dia, no sonho do seu pai. O que eu queria perguntar para vocês era o seguinte: como que vocês querem ser lembrados? Vamos dizer, daqui 10, 15 anos, como que vocês querem ser lembrados com a empresa de vocês? Difícil? Vai ser você que vai fazer isso. É interessante essa pergunta, Rui, porque a gente, especialmente nos últimos 2, 3 anos, a gente tem trabalhado muito em desmistificar, em explicitar a cultura da empresa, né? Então, a gente acredita muito que a empresa ela tem uma alma, né? E via de regra, ela é a alma do fundador dela, né? Mas esse fundador deixou ali o legado dele, meu avô querido, né? Passou para o meu pai, que passou para a gente. Então, a gente fez um trabalho muito grande aí ao longo dos últimos anos de resgatar isso. Qual é a alma da empresa? Qual é a cultura da nossa empresa, né? Qual que é o nosso propósito, de fato, sabe? E a gente, nesse exercício, né? Que foi um exercício bastante complexo, assim. Eu falo últimos anos porque realmente exigiu muito da gente, exigiu muita reflexão, exigiu muita honestidade entre nós. Então, assim, nós tivemos, com a ajuda de uma pessoa bastante experiente aí, né, nesse trabalho com empresas familiares, nós tivemos inúmeras conversas para que isso fosse um consenso entre nós. Qual que é o propósito? Porque para mim era um, para o Zé Otávio era outro, para minha irmã era outro. Não, a gente tem que estar olhando para o mesmo lugar. E fizemos esse trabalho, né?
E eu acho que, assim, o propósito hoje da Capivari está muito claro para nós, né? Nós queremos ser uma empresa que vai fornecer soluções logísticas para outras empresas que, por sua vez, movimentam a economia, né? E engrandecem a economia do nosso país. A economia, por sua vez, ela movimenta a vida, né? Então, a gente quer ser uma empresa que esteja inserida no ambiente da vida, no final das contas, porque uma empresa, ela não serve só aos sócios, né? A função da empresa, ela vai muito além do interesse dos sócios. Verdade. As partes interessadas são diversas, né? Então, a gente quer ser lembrado no futuro como uma empresa que serviu de coração, de alma, a todas as partes interessadas que estão envolvidas num negócio, sabe? Mas é isso mesmo. A gente tem muito isso que a Natália falou, que a empresa, a partir do momento que ela cria um portdesk, eu sempre brinco, né? A gente no caixão não tem gaveta, então não vamos levar nada disso aqui da vida, né? Na verdade, isso aqui tudo, o propósito disso aqui é servir as pessoas, servir não só sócios, mas todo mundo, toda uma comunidade, seja ela de funcionários, clientes, né? Todos os nossos stakeholders aí, na verdade, tem que ser servido por essa empresa. Então, esse é o objetivo grande da empresa, ser lembrado como uma empresa que realmente se dedicou a servir as pessoas, atender seus clientes, né? São trabalhos que a gente busca muito, sempre estar se aprimorando, melhorando, tentando sempre estar à frente daquela expectativa do nosso cliente, sempre buscando atendê-los com excelência, superando as expectativas dessa. Eu acho que esse eu diria que seria também um grande diferencial da nossa empresa, né? Então, isso é bem, bem bacana. E uma coisa até que a gente, não sei, até mudando um pouco de assunto, mas, na verdade, uma coisa que acho que é importante frisar, mudando do foco da que você está falando, é o processo, uma coisa que eu friso sempre aqui, que eu acho que é uma coisa importante, foi o processo acessório que nós vivemos aqui na empresa, né? Isso, para nós aqui, foi uma coisa... A gente, graças a Deus, hoje está a Natália, a Mariana, estão aqui na empresa comigo. O Bruno já esteve aqui durante bastante tempo. Hoje ele toca um outro negócio que é da nosso também, uma software house, uma empresa, um negócio que surgiu aqui, como eu te falei. Hoje a gente toca o nosso TMS junto com a Michelin, essa parceria com a Michelin. E a Natália e a Mariana estão comigo aqui. Mas uma coisa que foi muito importante, né? Primeiro, a harmonia que nós temos em familiar. Isso é fundamental, né? Acho que é uma coisa que a gente tem uma relação, assim, fantástica de família, que realmente é uma coisa que realmente a gente tem que ser grato a Deus por tudo isso todos os dias, né? E vieram, como eu falei, o que eu tive de grande foi importantíssimo para a empresa, porque todos eles vieram verdadeiramente como profissionais, todos eles tiveram carreiras fora, carreiras internacionais, inclusive a Natália esteve na Bosch durante 9 anos, trabalhando 2 anos e meio na Alemanha, né, por aquelas coisas do destino, na verdade, todos eles, o Bruno é engenheiro, a Natália é administradora, a Mariana é advogada. Todos os 3 se formaram e acabaram indo trabalhar em empresas na área de logística, né? Não sei, essas coisas de coincidência da vida. Então, todos acabaram caindo na área de logística e vieram para cá com experiências. A Natália foi na Bosch, a Mariana era diretora da Seva, né? A Mariana era diretora de operações da Seva, veio para cá. O Bruno trabalhou em empresa de operador logístico, veio para cá e aí trabalhou muito forte nessa parte de tecnologia, acabou construindo esse novo negócio nosso. Então, todos, como eu sempre falo, não vieram como filhos do dono, vieram como profissionais, realmente, né? Então, isso foi fundamental. Então, acho que o grande sucesso da empresa se deve hoje justamente a esse processo acessório, que foi muito exitoso, claro, e a gente tem e por esses propósitos que a gente construiu na empresa, na verdade, né? Então, a gente tem hoje toda a nossa gestão, obviamente, está na mão da Natália e da Mariana, mas nós temos também, obviamente, todo um time de gerência muito competente, muito preparado para tocar o negócio, né? Então, isso a gente... Então, esse é um ponto também que eu queria destacar com relação a todos esses anos da empresa, né? Na verdade, o porquê dessa 55 anos de vida, que eu sempre brinco, né? Na verdade, não é para qualquer empresa, na verdade, e uma brincadeira que eu sempre falo, na verdade, 55 anos com o mesmo CNPJ, né? Então, bem... A gente conhece o nosso segmento, sabe que realmente que existem muitas empresas que estão aí há muitos anos
na estrada, mas muitas delas já foram trocando CNPJ a cada 2 anos para poder se manter na vida, né? Então, Verdade, verdade. Que história de vida bacana que vocês têm, Zé Otávio. Maravilha, que Deus abençoe sempre vocês. Agora eu vou perguntar para você o seguinte: você sempre dedicou, além de se dedicar à sua empresa, você sempre se dedicou ao setor. Você sempre ajudou para que o setor de transporte no país melhorasse. Você foi presidente do Sindicamp, um dos grandes sindicatos, Sindicato de Campinas. Você foi, juntamente comigo, eu também fui, um dos fundadores da federação da FETSESP. E, em função disso, junto com o Adalberto Panzan, uma pessoa maravilhosa que levou todos nós para o sindicato, que me levou, que acompanhou, um dos grandes líderes do transporte que nós tivemos. Nessa condição, você angariou muito conhecimento. Com esse conhecimento que você tem, que você angariou, se você tivesse que mudar alguma coisa no transporte, o que você mudaria? olha, tem muita coisa ainda que deveria mudar. Eu sempre acreditei muito que a gente, especialmente, eu acho que se a gente pudesse, era ter um segmento, ter empresários do segmento mais unidos e com os nossos objetivos, os objetivos do transporte e carga. A gente, lamentavelmente, nós temos as nossas entidades, mas eu acho que o nosso segmento é muito desunido. A gente não tem uma união de empresários pela, pela representatividade do segmento. Se nós fôssemos unidos, nós seríamos uma potência de força nesse país que a gente não tem noção da força que nós temos. Só que eu acho que falta um pouco de união no segmento, né? Eu acho que, para mim, se eu tivesse que mudar alguma coisa que eu conseguisse, é claro que isso é uma utopia, jamais vai se conseguir, não é uma pessoa, uma cabeça que vai mudar isso, mas seria que a gente tivesse um espírito de união muito mais forte, muito mais sólido no segmento de transportes, né? De fato, né? Nossas entidades trabalham, operam, participei de muitos anos, na verdade, do Sindicamp, muitos anos, da federação, eu fui até 2, 3 anos atrás, eu fui diretor da federação também. Hoje a Natália é diretora do sindicato, ela é vice-presidente do Sindicamp, hoje a Natália coordena a comissão de Conjovem aqui de Campinas também, mas eu acho que ainda o segmento não tem a união que deveria ter. Eu acho que esse é um ponto que eu acho que seria fundamental para a gente ter um segmento que pudesse lutar, brigar muito mais por direitos, por benefícios para o nosso segmento. Acho que essa é uma grande... Mas como eu falei, para mim é uma utopia, isso não vai acontecer nunca. Acho que, pelo menos nesse momento, não vislumbro nenhuma possibilidade que isso aconteça, na verdade. E com toda a experiência que vocês têm hoje, adquirido durante muitos anos, que conselho vocês dariam para quem quisesse montar uma transportadora hoje? Que conselho que vocês dariam? O que vocês diriam para ele? Planejamento. Eu acho exatamente isso. Planejamento estratégico é a espinha dorsal de qualquer negócio e de uma transportadora mais ainda, né? O segmento é um segmento bastante instável, é um segmento que ele é onde muita coisa, né, começa e desencadeia para ele, enfim. Mas eu acho que planejamento, investir tempo em planejar antes de sair fazendo. Planeja, né? A prática, eu acho que ela forja o empresário, com certeza, né? Mas a teoria ali do planejar, sentar, enfim, dedicar um tempo para a teoria faz toda a diferença, eu acho. E eu acho que, é claro, dentro dessa questão do planejamento, a gente falou muito anteriormente, daquela questão às vezes, quais os riscos que você corre no negócio? Quer dizer, não existe negócio sem risco, né? Mas, obviamente, você olhar muito, quer dizer, quando você for partir para um negócio, como a Natália disse, não só transporte, mas qualquer negócio, né? Olhar muito, obviamente, não só apenas as oportunidades, mas olhar os riscos, aqueles pontos fortes, seus pontos fracos, né? Para ver, obviamente, o que você deve, o que espera naquele negócio e, obviamente, quais são os riscos que você tem, na verdade. Acho que uma análise de riscos do negócio hoje ela é fundamental, né? Se você não tiver noção dos riscos que você
corre e você não vai para frente, porque obviamente isso pode acontecer, né, uma série de questões relacionadas ao negócio. Então, acho que são fundamental o planejamento e fazer uma análise, como eu falei, de todos os cenários que você pode encontrar, quais são os pontos, o que eu sou forte, quais são as minhas fortalezas, onde são as minhas fraquezas, né, onde que eu posso trabalhar e ter certeza que eu vou ganhar, se o meu negócio vai ter sucesso, né? Então, acho que isso é fundamental. E eu acrescentaria um ponto também, Rui, eu acho que planejamento, sem dúvida, mas também ter certeza do propósito que você quer para o negócio. Sim. Né? Ter certeza do propósito e da cultura que você vai implementar na sua empresa, porque sem essa base, o planejamento ele não se sustenta. Você pode fazer o melhor dos planejamentos, mas sem que a cultura da empresa esteja muito bem clara e enraizada, o planejamento estratégico desmorona. Porque o planejamento é fundamental, obviamente, a gente fala de planejamento, mas o mais difícil é, de fato, executar o planejamento, né? Então, esse é um ponto crucial em qualquer empresa, né? Então, acho que você tem que ter um foco, claro, obviamente, saber planejar, como eu falei, avaliar riscos, pontos fortes e tal, é fundamental, mas você tendo em mãos um bom planejamento estratégico já é um primeiro passo, mas se você não executar aquilo, não tiver uma execução daquele, não souber cumprir aquele planejamento, de nada adianta você ter o tempo que você perdeu planejando, não vai resolver em nada, entendeu? Se você não executar. Então é fundamental trabalhar com planejamento. É isso mesmo. E qual o maior orgulho de vocês? É o tamanho da empresa de vocês hoje? Ou tudo que vocês fizeram, tudo que vocês trilharam para chegar até aqui? Qual que é o maior orgulho de vocês? Eu acredito que, sem dúvida, é o que a gente trilhou para chegar até aqui. Não. Tudo que a gente trilhou, tudo que a gente construiu, e tudo que a gente construiu, especialmente no que diz respeito a nossa família, nosso time, a nossa equipe, tudo que a gente deixou e pôde construir junto com as pessoas, poder ajudar as pessoas, poder construir, ver pessoas sendo bem-sucedidas, pessoas crescendo, evoluindo. Acho que esse é o maior prazer que você pode ter na vida, né? Saber que você está conseguindo proporcionar qualidade de vida para as pessoas, você está vendo pessoas, seu time feliz, seu time, né, satisfeito, seu time crescendo, as pessoas se desenvolvendo. A gente tem um orgulho muito grande, eu tenho um orgulho muito grande dos meus filhos, porque realmente, para mim, eles são pessoas assim, foram fundamentais, não só, né, no negócio, na empresa, mas são pessoas competentes, capacitadas e dedicadas, abnegadas ao que faz, né? E tudo que na verdade que eu trouxe lá como eu falei, do legado do meu pai, que eu pude passar para eles, né? Isso está continuando, e isso a gente vê refletido no dia a dia da nossa empresa, nos nossos funcionários, no nosso time. Você vê a dedicação, o comprometimento das pessoas, né? Então, essa construção, isso para mim talvez seja a maior contribuição, o maior legado que você pode deixar, né? Eu acho que o crescimento da empresa, é claro que isso nos orgulha, a gente fica prazeroso ver isso, mas isso é uma consequência, eu diria, né, de todo o trabalho, toda a dedicação, tudo que você se dedicou. Você vê no brilho nos olhos das pessoas no dia a dia, estarem trabalhando, se dedicando, vem para cá com prazer, você não, né? Então isso para nós, acho que é o motivo de maior satisfação, seria isso aí, na verdade. Beleza. Vocês podem ter certeza de uma coisa. Eu tenho muito orgulho de vocês e da Capivari. Eu que conheço você há mais de 40 anos, eu que conheço da sua dedicação ao setor de transportes, além da sua empresa, e eu agradeço imensamente de vocês terem disponibilizado esse tempo aqui para falar com a gente. É muito agradável conversar com vocês. Eu ficaria o dia todo aqui conversando com vocês, mas infelizmente nós temos tempo. Então só me resta, na verdade, agradecer a disponibilização desses momentos por vocês, principalmente da Natália, de ver a Natália aqui junto com você. Que maravilha, é muito gratificante tudo isso. Eu gostaria de saber se vocês querem fazer mais alguma colocação, porque eu tenho que encerrar aqui o podcast. Não, só agradecer mesmo. Agradeço, Rui, pelo seu interesse aí, enfim, pelas tuas palavras. Agradeço
por esse momento aqui. Muito bacana conversar com você. Da mesma forma também, Rui, eu agradeço muito você, pelo carinho especialmente, né? Você falou nossa amizade é de mais de 40 anos aí, na verdade, não tem nada que eu pague, na verdade, são as coisas que a gente leva da vida, né? São as amizades, o carinho que ele tem pelas pessoas, eu acho que isso é fundamental. E eu tenho um carinho enorme por você sabe disso, a gente é amigo de tantos anos aí, e o respeito por tudo que você fez, pelo trabalho, você também à frente da empresa, das entidades que você comandou, CETSESP, enfim, tudo a gente sabe do seu carinho, do seu trabalho e o quanto você se dedicou também ao setor. Realmente isso para nós também com certeza você também contribuiu muito para o segmento, para o setor, para todos nós, né? Então, a gente sabe que as entidades são poucos que trabalham muito, na verdade, né, nas nossas entidades pelo segmento, né? Eu sei quanto você se dedicou a isso, na verdade. Então, para nós é um enorme prazer ter desfrutado da sua amizade. Primeiro, ter sua amizade para nós é um privilégio. Então, agradecer muito a você por esse momento, que foi maravilhoso. Como você falou, a gente ficaria aqui horas batendo papo, que seria magnífico. Realmente é muito gostoso, muito prazeroso. Mas muito obrigado pelo carinho, pela gentileza e especialmente pela essa oportunidade de estar falando um pouquinho aqui da Capivari, mostrando um pouquinho da nossa empresa, um pouquinho da nossa família. Tudo isso foi muito prazeroso estar nesses momentos com você. Muito, muito, muito obrigado, meu irmão. Em nome da Probot Caça-Multas, obrigado de coração. Fiquem com Deus. Obrigado, Will. Forte abraço. Obrigado, um abraço.